Era uma manhã quente de sábado em Goiânia, quando Leonardo e Amado Batista saíram de uma padaria no setor oeste após um café da manhã tranquilo. Os dois cantores tinham se encontrado por acaso na cidade e resolveram matar a saudade conversando sobre os velhos tempos da música sertaneja. Leonardo usava uma camisa polo azul marinho e um relógio Rolex, que brilhava no sol forte do cerrado, enquanto Amado estava mais despojado, com uma camiseta branca e seu característico sorriso paternal. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Caminhavam sem pressa pela rua quando Leonardo parou de repente. "Olha lá, Amado", disse ele, apontando discretamente para uma jovem de uns 22 anos que empurrava um carrinho de supermercado velho e cheio de latinhas amassadas. A menina vestia um uniforme escolar desbotado e rasgado na manga, tênis brancos, que já foram brancos, e uma mochila escolar pendurada no ombro. Amado seguiu o olhar do amigo e sentiu algo apertar no peito. A jovem se aproximou de uma lixeira próxima ao portão do Clube Country Eldorado e começou a vasculhar entre os restos com uma dedicação que impressionava. Suas mãos pequenas e ágeis separavam os materiais recicláveis com a prática de quem faz aquilo há muito tempo. "Coitada da menina", murmurou Amado, ajeitando o boné. "Olha como ela trabalha. Tá suando, mas não para nem um segundo." Leonardo observava em silêncio, lembrando-se de sua própria juventude difícil no interior. Havia algo na determinação daquela jovem que o tocava profundamente. Ela não pedia esmola, não choramingava, simplesmente trabalhava, com a dignidade de quem luta pelos próprios sonhos. "Vamos falar com ela", disse Leonardo de repente. Amado concordou com a cabeça e os dois se aproximaram devagar, para não assustar a menina. Ela estava tão concentrada em sua tarefa que só percebeu a presença dos dois quando Leonardo pigarreou discretamente. "Oi, filha", disse Amado com sua voz carinhosa. "Tudo bem com você?" A jovem ergueu o rosto suado e corado pelo calor. Seus olhos castanhos brilharam de surpresa ao reconhecer os dois cantores, mas ela não demonstrou nenhuma exaltação exagerada. Em vez disso, limpou as mãos na saia do uniforme e respondeu com educação. "Boa tarde, senhores. Tudo bem, sim? Desculpem se estou atrapalhando vocês." "Imagina, querida", respondeu Leonardo, notando como ela falava com respeito e simplicidade. "Estávamos só passeando e vimos você trabalhando aí. Como é seu nome?" "Mariana, senhor. Mariana Silva." Ela hesitou um pouco antes de continuar. "Eu os conheço da televisão. Vocês são muito famosos." Amado sorriu e se abaixou um pouco para ficar na altura dos olhos dela. "E você estuda, Mariana?" "Pelo uniforme, imagino que sim." O rosto da menina se iluminou. "Estudo sim, senhor. Estou no 3º ano do ensino médio. Na segunda-feira tenho as provas finais." Leonardo franziu a testa, intrigado. "Provas finais? E você está aqui catando lata, em vez de estudar?" Mariana baixou os olhos, constrangida. "É que eu preciso juntar um dinheiro antes de segunda-feira, sabe? Para comprar os materiais que a professora pediu para as provas. Sem eles não posso fazer as avaliações." "Que materiais são esses?" perguntou Amado, sentindo crescer dentro dele aquela sensação paterna que sempre teve com jovens em dificuldade. "São uns livros de exercícios específicos, canetas especiais para marcar gabarito, uma calculadora científica." Ela enumerava nos dedos. "A diretora foi bem clara. Quem não tiver o material completo não pode fazer as provas." Leonardo balançou a cabeça incomodado. "E quanto você precisa juntar?" R$ 67, respondeu Mariana prontamente. "Já tenho 38. Se eu conseguir mais R$ 29 até domingo à noite, dou um jeito de comprar tudo segunda de manhã cedo." Amado e Leonardo se entreolharam. Aquela quantia era ridícula para eles, mas representava dias de trabalho duro para aquela menina. Amado sentiu um nó na garganta, lembrando-se de sua própria juventude pobre. "E onde você mora, filha?" perguntou Amado. "Aqui pertinho, no Conjunto Riviera. Moro com minha avó. Ela está doente, não pode trabalhar. Então é só eu mesmo." Mariana falou sem autopiedade, apenas explicando os fatos. Leonardo se ajoelhou ao lado do carrinho de latinhas.
Desde que horas você está trabalhando hoje? Desde 5 da manhã, senhor Leonardo. Acordo cedo para pegar as latas da madrugada. É quando tem mais. Amado sentiu o coração apertar ainda mais. E já almoçou? Mariana balançou a cabeça. Não, senhor. Vou almoçar quando chegar em casa. Minha avó sempre deixa um pratinho separado. Escuta aqui, Mariana, disse Leonardo, se levantando e ajeitando a camisa polo. Que tal se nós te convidássemos para almoçar? E depois a gente te leva numa papelaria para comprar esses materiais? Os olhos da jovem se arregalaram. Não, senhor, não precisam fazer isso. Eu dou conta sozinha. Claro que vamos fazer, disse Amado, tocando levemente o ombro dela. Educação é coisa séria e você está lutando por ela do jeito certo. A gente só quer dar uma forcinha. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, claramente emocionada. Mas eu não tenho roupa boa para entrar em restaurante chique. Leonardo sorriu. Quem falou em restaurante chique? Conhecemos um lugar bem gostoso aqui perto. Simples, mas a comida é boa. Ele apontou para o clube atrás dela. Aliás, o restaurante daquele clube ali é bem legal. Que tal experimentarmos? Amado concordou animadamente. Boa ideia. O Clube Country tem um almoço excelente. E é pertinho. Mariana olhou para suas roupas simples e para o carrinho de latinhas. Mas será que eles deixam eu entrar assim? Esses lugares chiques são para pessoas importantes? Bobagem, disse Leonardo firmemente. Você é uma jovem batalhadora, estudiosa, trabalhadora. Isso é mais importante que qualquer roupa cara. Ele fez uma pausa e olhou nos olhos dela. E além disso, você está conosco. Somos sócios do clube. Amado ajudou Mariana a organizar o carrinho. E esse material aqui, deixamos onde? Tem um depósito ali do lado onde o seu Jair guarda. Ele sempre deixa eu guardar minhas coisas lá quando preciso, explicou ela, apontando para um pequeno barracão próximo. 15 minutos depois, os três caminhavam em direção ao portão principal do Clube Country Eldorado. Mariana ia no meio dos dois cantores, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Leonardo notava como ela tentava arrumar o cabelo e alisar o uniforme, nervosa com a situação. Relaxa, filha, disse Amado, percebendo sua tensão. Você vai ver que vai ser tranquilo? Mas à medida que se aproximavam do portão imponente do clube, Mariana sentia o estômago embrulhar de nervosismo. Nunca havia entrado em um lugar tão elegante na vida. Quando chegaram ao portão principal do Clube Country Eldorado, eram exatamente 11 horas e 45 minutos. O segurança, Rogério, um homem moreno de cerca de 50 anos, com bigode grisalho bem aparado, estava parado na guarita checando uma lista de convidados. Assim que viu Leonardo e Amado se aproximando, seu rosto se iluminou com um sorriso largo. Oi, seu Leonardo, seu Amado, cumprimentou efusivamente, saindo da guarita e vindo ao encontro deles. Que alegria vê-los por aqui. Meus filhos são fãs demais de vocês dois. Posso tirar uma fotinha depois? Leonardo acenou amigavelmente. Claro, Rogério, sem problemas. Amado também sorriu. Como vão os meninos? Já estão grandões, né? Estão sim, senhor Amado. O mais velho já está com 15 anos. Toca violão que é uma beleza, respondeu Rogério, orgulhoso. Ele fica cantando Coração Cachorro o dia inteiro. Foi então que o olhar do segurança se desviou para Mariana, que estava entre os dois cantores. Ela vestia seu uniforme escolar desbotado, os tênis surrados e carregava na mochila velha no ombro. Rogério franziu levemente a testa, mas manteve o sorriso. E a senhorita perguntou, dirigindo-se aos cantores, mas olhando para Mariana. Esta é a Mariana, disse Leonardo, naturalmente, nossa convidada para o almoço. Rogério hesitou por um momento coçando o bigode. Mariana percebeu imediatamente a mudança no seu semblante e sentiu o coração acelerar. Ela sabia que não pertencia àquele lugar. Olha, seu Leonardo, começou Rogério, claramente desconfortável. Os senhores podem entrar à vontade, claro, mas a senhorita... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. O clube tem umas regras de vestuário, sabe? Dress code, essas coisas. É meio chato, mas é do regulamento. Amado sentiu uma irritação crescer dentro dele. Como assim, dress code? É que tem que estar com roupas sociais, sapatos fechados,
Essas coisas, explicou Rogério, visivelmente constrangido. A diretoria é bem rígida com isso. Não é nada pessoal contra a menina, é só a regra mesmo. Mariana deu um passo para trás, com as bochechas vermelhas de vergonha. Não tem problema, disse baixinho. Eu vou embora. Obrigada mesmo assim, senhores. E espera aí, disse Leonardo firmemente, segurando delicadamente o braço de Mariana. Ele se virou para Rogério com uma expressão séria. Rogério, ela é nossa convidada. Estamos falando de um almoço simples. O segurança balançou a cabeça genuinamente aflito. Eu entendo, seu Leonardo. Juro que entendo. Mas se eu deixar passar, posso perder o emprego. A doutora Silvia foi bem clara sobre isso na última reunião. Não pode fazer exceção para ninguém. Amado cruzou os braços, sentindo a raiva crescer. Então você está me dizendo que uma menina estudiosa, trabalhadora, não pode entrar aqui porque a roupa dela não é boa o suficiente? Não é isso, seu amado, disse Rogério, rapidamente suando. É que as regras existem para todo mundo. Até filho de sócio já foi barrado aqui por estar de chinelo. Mariana tentou novamente se afastar. Por favor, não fiquem brigando por minha causa. Eu não devia ter vindo mesmo. Lugares como este não são para pessoas como eu. Essas palavras atingiram Leonardo como um soco no estômago. Ele se lembrou instantaneamente de sua própria juventude, quando foi humilhado várias vezes por ser pobre do interior. A dor daquelas memórias ainda estava fresca em sua mente. Não diga isso, Mariana, disse ele com voz embargada. Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer pessoa. Rogério percebeu que a situação estava ficando tensa. Olha, que tal assim? Os senhores entram normalmente, pedem o almoço de vocês e eu compro um lanche para a menina comer aqui fora? Tem uma lanchonete ali na esquina que é bem boa. Amado balançou a cabeça categoricamente. Não, Rogério. Ou ela entra com a gente, ou nenhum de nós entra. Mas, seu amado... Não tem mais nada, interrompeu Leonardo. Se a Mariana não pode entrar, nós também não entramos. É assim mesmo. Mariana olhou para os dois cantores com os olhos marejados. Vocês não precisam fazer isso por mim? Sério? Precisamos sim, disse Amado firmemente. Porque é o que é certo. E porque você merece respeito. Rogério estava visivelmente agoniado. Ele admirava os dois cantores e não queria contrariá-los, mas também temia pelas consequências profissionais. Deixem eu chamar a doutora Silvia. Talvez ela possa autorizar alguma coisa. Chama sim, disse Leonardo, sem tirar os olhos do segurança. E diz para ela que é urgente. Enquanto Rogério falava no interfone da guarita, começaram a chegar outros frequentadores do clube. Um casal de meia-idade parou perto do portão, curioso com a movimentação. A mulher, elegantemente vestida com um vestido floral e sandálias de salto, cochichou alguma coisa no ouvido do marido quando viu Mariana. "O que será que está acontecendo?" perguntou ela, não muito baixo. O marido, um homem calvo de terno claro, apenas deu de ombros, mas seus olhos julgadores passaram por Mariana de cima a baixo, fazendo-a se sentir ainda mais deslocada. Logo chegou outro grupo. 3 senhoras na casa dos 60 anos, todas bem arrumadas para o almoço de sábado no clube. Uma delas reconheceu os cantores imediatamente. "Olha só, é o Leonardo e o Amado Batista", sussurrou animada para as amigas. Que coincidência gostosa! Mas quando notaram Mariana e a tensão no ar, suas expressões mudaram para curiosidade misturada com desaprovação. Uma delas fez um comentário baixinho, que Mariana não conseguiu ouvir completamente, mas captou as palavras lugar e pessoas. Amado percebeu o desconforto crescente da jovem e se posicionou protetivamente ao lado dela. "Tudo bem, filha, não liga para essas pessoas." Leonardo, por sua vez, sentia sua irritação crescer a cada segundo. Não era apenas pela situação presente, mas por todas as vezes em que ele próprio havia sido julgado por sua origem humilde. A lembrança de ter sido impedido de entrar em lugares finos, quando jovem, ainda doía como uma ferida mal cicatrizada. Mais pessoas chegavam. Agora havia cerca de 10 pessoas esperando próximo ao portão, todas claramente pertencentes à classe social alta de Goiânia. O burburinho de conversas baixas criava um ambiente carregado de tensão. Mariana se sentia como um peixe fora d'água. Cada olhar em sua direção
parecia uma crítica silenciosa. Ela começou a se arrepender de ter aceitado o convite dos cantores. Aquilo estava virando um espetáculo constrangedor. "Seu Leonardo", murmurou ela. "Talvez seja melhor eu ir embora mesmo. Não quero causar mais problemas." "Você não está causando problema nenhum", respondeu Leonardo com firmeza. "O problema está na cabeça dessas pessoas que acham que roupa cara faz alguém melhor que ninguém." Rogério retornou da guarita, ainda mais nervoso. "A doutora Silvia já está vindo. Ela pediu para vocês esperarem só um minutinho." "Está bom", disse Amado, mas seu tom deixava claro que sua paciência estava se esgotando. O ambiente ficou ainda mais tenso quando uma das senhoras se aproximou de Leonardo com um sorriso forçado. "Leonardo, querido, que surpresa te ver aqui. Sou a Regina Mesquita, esposa do Dr. Mesquita. Nós nos conhecemos no evento da APAI ano passado." Leonardo acenou educadamente, mas manteve-se sério. "Oi, dona Regina, como vai?" "Muito bem, obrigada." Ela olhou discretamente para Mariana e depois de volta para Leonardo. "Espero que não tenham nenhum problema aí. O Rogério é um funcionário muito competente." "Não há problema algum", respondeu Leonardo diplomaticamente. "Só estamos esperando a administração resolver uma questão simples." Dona Regina sorriu ainda mais falsamente. "Ah, que bom! Vocês sabem como essas regras de clube são necessárias, né? Para manter o ambiente agradável para todos." Amado fechou a cara. Ele entendia perfeitamente o que a mulher estava insinuando. "Claro", respondeu secamente. "Ambiente agradável é fundamental mesmo." A ironia em sua voz não passou despercebida por Dona Regina, que se afastou rapidamente, constrangida. Mariana observava tudo em silêncio, sentindo-se cada vez mais culpada por estar causando aquela confusão. Ela nunca havia imaginado que sua simples presença pudesse gerar tanta polêmica. Foi quando apareceu uma mulher elegante de aproximadamente 43 anos, cabelos loiros presos em um coque impecável e vestindo um blazer bege sobre uma blusa branca. Suas sandálias de salto alto faziam um som característico contra o piso de pedra portuguesa do clube. Ela caminhava com a postura ereta de quem estava acostumada a exercer autoridade. "Boa tarde, senhores", disse ela com voz firme, mas educada, estendendo a mão para cumprimentar Leonardo e Amado. "Sou Silvia Cardoso, administradora do clube. Rogério me informou que vocês gostariam de falar comigo." Leonardo apertou sua mão e notou que ela usava um anel de brilhante no dedo anelar e um relógio dourado caro. "Boa tarde, doutora Silvia." "Sim, temos uma situação aqui." "Imagino do que se trata", respondeu ela, lançando um olhar rápido, mas avaliativo para Mariana. "Vocês gostariam de entrar no clube com a senhorita, não é isso?" Amado cruzou os braços. "Exatamente. Ela é nossa convidada para o almoço." Doutora Silvia suspirou discretamente. "Compreendam a minha posição, por favor. Sou sócia deste clube há 15 anos e administradora há 3. As regras existem por um motivo e são aplicadas igualmente a todos." "Que regras são essas exatamente?" perguntou Leonardo, mantendo o tom respeitoso, mas firme. "Temos um código de vestuário que exige trajes sociais nos fins de semana, calças sociais ou saias, camisas ou blusas, sapatos fechados. É uma questão de manter o padrão do ambiente", explicou ela, falando como se estivesse recitando um manual. Mariana baixou a cabeça, sentindo-se menor a cada palavra. As outras pessoas próximas ao portão escutavam a conversa com atenção, algumas demonstrando apoio às regras e outras parecendo desconfortáveis com a situação. "Doutora Silvia", disse Amado, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Esta é Mariana. Ela é estudante do 3º ano, trabalha catando material reciclável para comprar material escolar e nunca pediu nada para ninguém. Nós a convidamos para almoçar porque admiramos sua dedicação." "Isso é muito louvável da parte de vocês", respondeu a administradora, "e eu respeito muito a história da senhorita. Mas compreendam que se eu abrir uma exceção hoje, amanhã terei 50 pessoas questionando por que suas exceções não foram aceitas." Leonardo sentiu o sangue ferver. Aquela argumentação o levava de volta aos seus 17 anos, quando foi impedido de entrar em uma festa de formatura em uma cidade do interior,
porque suas roupas não eram apropriadas. A humilhação que sentiu naquele dia ainda ecoava dentro dele. Então a senhora está me dizendo, começou Leonardo, fazendo esforço para manter a voz calma, que o valor de uma pessoa é medido pela marca da roupa que ela veste? Não é isso, senhor Leonardo, respondeu doutora Silvia rapidamente. É uma questão de manter a harmonia do ambiente. Nossos associados esperam um determinado padrão. E que padrão é esse? Perguntou o Amado, sua irritação ficando mais evidente. O padrão de excluir jovens trabalhadoras, de julgar caráter pela aparência? A administradora começou a demonstrar sinais de desconforto, ajeitando o blazer nervosamente. Olhem, que tal fazermos assim? Eu autorizo que vocês utilizem o salão privativo, onde podem almoçar com mais privacidade. Dessa forma, não precisamos nos preocupar com o dress code. Privacidade? Repetiu Leonardo, incrédulo. A senhora quer nos esconder porque estamos acompanhados de alguém que usa uniforme escolar em vez de roupa de grife? Mariana não aguentou mais. Por favor, parem com isso, disse ela com voz trêmula, mas determinada. Eu vou embora. Não quero que vocês passem por esse constrangimento por minha causa. Ela se virou para ir embora, mas Leonardo segurou delicadamente seu braço. Não, Mariana, você não vai embora. Se você sair, nós saímos junto. Mas por quê? Perguntou ela, com lágrimas começando a se formar nos olhos. Eu não sou importante. Vocês são famosos. Têm direito de estar aqui. Eu sou só uma catadora de lata. Essas palavras atingiram o Amado como uma punhalada. Ele se ajoelhou na frente de Mariana, olhando diretamente em seus olhos. Escuta bem o que eu vou te dizer, filha. Você não é só nada. Você é uma jovem corajosa, trabalhadora e honesta. Vale mais que a metade das pessoas que estão dentro desse clube. Doors. As pessoas ao redor começaram a se dividir claramente. Alguns sussurravam aprovando a posição dos cantores, outros balançavam a cabeça demonstrando discordância. Uma senhora morena de cabelos grisalhos se aproximou do grupo. Com licença, disse ela dirigindo-se à doutora Silvia. Sou Maria Helena, sócia há 10 anos. Posso dar uma opinião? Doutora Silvia assentiu, embora parecesse relutante. Eu acho que estamos perdendo o foco do que realmente importa, continuou Dona Maria Helena. Este clube sempre se orgulhou de apoiar causas sociais. Fazemos bazares beneficentes, doações para creches. E agora vamos impedir uma estudante de entrar, porque a roupa dela não é cara? Dona Maria Helena, respondeu a administradora, eu entendo sua posição, mas as regras existem por consenso dos associados. Não posso simplesmente ignorá-las. Foi então que apareceu um senhor negro de cabelos brancos, usando o uniforme de jardineiro do clube. Ele se aproximou timidamente do grupo, tirando o boné da cabeça em sinal de respeito. Com licença, doutora Silvia, disse ele com voz respeitosa. Posso falar uma coisa? Claro, seu Antônio. O que foi? É que eu conheço essa menina, disse ele, apontando para Mariana. Ela mora no meu bairro. É uma das pessoas mais direitas que eu já conheci na vida. Mariana reconheceu o senhor e sorriu timidamente. Oi, seu Antônio. O senhor trabalha aqui? Trabalho sim, filha. Há 25 anos cuidando dos jardins deste clube. Ele se virou para a administradora. Doutora Silvia, essa menina ajuda todo mundo no bairro. Final de semana, ela vai na casa dos velhinhos fazer compra, limpar quintal, cuidar de quem está doente e nunca aceita nenhum real por isso. Doutora Silvia ficou visivelmente constrangida com o testemunho. Seu Antônio, eu não duvido da idoneidade da senhorita, mas não tem mais, doutora, interrompeu seu Antônio com uma coragem surpreendente. Se tem alguém que merece entrar neste clube, é essa menina. Ela tem mais caráter que muito sócio rico que eu já vi aqui. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Algumas pessoas baixaram os olhos, claramente tocadas pelo testemunho do jardineiro. Outras pareciam ainda mais irritadas com a situação. Leonardo aproveitou o momento. Doutora Silvia, eu tenho uma pergunta para a senhora. Qual é exatamente o objetivo das regras deste clube? Manter pessoas boas do lado de fora ou criar um ambiente de convivência saudável? A administradora hesitou antes de responder. O objetivo é manter um ambiente agradável e harmonioso para todos os associados. E a senhora acha que humilhar uma jovem estudante cria harmonia?
perguntou Amado. Ou que ensinar preconceito é um bom exemplo para as crianças que frequentam aqui? Não é isso que estamos fazendo, protestou doutora Silvia, mas sua voz soava menos convincente do que antes. É sim, disse Leonardo, sua voz carregada de emoção. É exatamente isso. Eu sei como é ser julgado pela aparência, porque já passei por isso quando era jovem. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para contar algo que nunca havia compartilhado publicamente. Quando eu tinha 18 anos, em uma cidade pequena do interior, fui impedido de entrar em uma festa de formatura porque minha roupa não era boa o suficiente. Sabe como me senti? Humilhado, pequeno, como se não tivesse valor. Todas as pessoas ao redor ficaram em silêncio, tocadas pela vulnerabilidade do cantor famoso. E sabe o que isso me ensinou? Continuou Leonardo. Me ensinou que nunca, nunca mesmo, ia ser conivente com esse tipo de preconceito. Por isso que se a Mariana não entrar, eu também não entro. Mariana estava com lágrimas escorrendo pelo rosto, tocada profundamente pelas palavras de Leonardo. Ela nunca imaginou que alguém famoso pudesse ter passado pela mesma humilhação que ela estava sentindo. Amado colocou a mão no ombro de Leonardo em sinal de apoio e se dirigiu à administradora. Doutora Silvia, nós vamos sair daqui agora. Vamos levar a Mariana para almoçar em um lugar onde ela seja tratada com dignidade. Muito obrigado pela atenção. Doutora Silvia ficou visivelmente abalada. Ela olhou ao redor e percebeu que muitos dos frequentadores pareciam constrangidos com a situação. Alguns sussurravam entre si, claramente desaprovando a postura do clube. Esperem, disse ela rapidamente, quando os três começaram a se afastar. Deixe-me pensar em uma solução. Doutora Silvia ficou parada por alguns segundos, claramente lutando consigo mesma. Ela olhou para Mariana, que enxugava as lágrimas discretamente, depois para Leonardo e Amado, e finalmente para as outras pessoas ao redor que aguardavam sua decisão. O peso de todas aquelas expectativas parecia estar esmagando seus ombros. Sabe de uma coisa, disse ela finalmente, respirando fundo, talvez seja hora de repensarmos algumas regras. Sua voz soava diferente agora, mais humana e menos protocolar. Senhorita Mariana, gostaria de ser minha convidada especial para o almoço de hoje? Mariana arregalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. Sério, senhora? Sério, confirmou doutora Silvia, estendendo a mão para ela. E peço desculpas pelo constrangimento. Às vezes, a gente se perde nas regras e esquece do que realmente importa. Um murmúrio de aprovação se espalhou entre algumas pessoas presentes. Dona Maria Helena bateu palmas discretamente, enquanto seu Antônio sorriu orgulhoso. Rogério, o segurança, suspirou aliviado e abriu o portão eletrônico com um sorriso genuíno. Agora sim, disse Amado, colocando o braço protetivamente ao redor dos ombros de Mariana. Era isso que a gente queria desde o começo: respeito e dignidade. Leonardo apertou a mão de doutora Silvia calorosamente. Obrigado pela compreensão. A senhora não vai se arrepender. Espero que não, respondeu ela, ainda um pouco apreensiva. Mas confesso que alguns sócios mais conservadores podem questionar minha decisão. E aí a senhora explica que fez a coisa certa, disse seu Antônio, aproximando-se do grupo com coragem renovada. Doutora, a senhora sempre foi justa comigo nesses 25 anos. Hoje mostrou que é justa com todo mundo. Enquanto caminhavam em direção ao salão principal do clube, Mariana olhava maravilhada para tudo ao seu redor. O piso de mármore brilhante refletia os lustres de cristal do teto. Quadros caros decoravam as paredes e plantas bem cuidadas embelezavam os cantos. Era um mundo completamente diferente do seu. É muito bonito aqui, sussurrou ela para Leonardo. É sim, respondeu ele. Mas sabe o que é mais bonito? Ver você aqui, caminhando de cabeça erguida, como merece. Doutora Silvia os conduziu até uma mesa próxima à varanda, com vista para os jardins, meticulosamente cuidados por seu Antônio. A mesa de mogno tinha 6 cadeiras estofadas em couro marrom e estava posta com louça fina e taças de cristal. Espero que gostem desta mesa, disse ela, puxando uma cadeira para Mariana sentar.
Tem uma vista linda do jardim. Mariana se sentou cuidadosamente, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto colocava o guardanapo no colo, imitando o que via Leonardo fazer. Um garçom se aproximou da mesa. Era um rapaz moreno de uns 30 anos, impecavelmente vestido com camisa branca e colete preto. Boa tarde, senhores e senhoritas. Meu nome é Carlos e vou atendê-los hoje. Gostariam de conhecer o cardápio? Com certeza, respondeu Amado. E traz o melhor que vocês têm. Hoje é um dia especial. Enquanto esperavam o cardápio, doutora Silvia se sentou com eles. Mariana, me conta um pouco sobre seus estudos. Seu Antônio disse que você está no 3º ano. Estou sim, senhora, respondeu Mariana, ainda meio intimidada. Estudo de manhã no Colégio Estadual Professor José Augusto. É perto da minha casa. E pretende fazer faculdade? Perguntou doutora Silvia, genuinamente interessada. Os olhos de Mariana brilharam. Pretendo sim, quero fazer pedagogia. Sonho em ser professora. Leonardo sorriu. Que lindo isso, Mariana. O mundo precisa de mais professoras dedicadas como você, certamente será. Por que pedagogia? Quis saber Amado. Mariana ficou mais à vontade para falar. Porque eu sempre gostei de crianças, sabe? E vejo muitas crianças no meu bairro que passam dificuldades como eu passei. Queria ajudar elas a terem oportunidades melhores através da educação. Doutora Silvia ficou visivelmente tocada. Que projeto de vida maravilhoso! E seus pais apoiam esse sonho? O rosto de Mariana ensombreceu um pouco. Meus pais morreram quando eu tinha 15 anos, um acidente de carro. Desde então, moro com minha avó, Dona Neuza. Ela sempre me incentiva a estudar, mesmo passando dificuldades. Sinto muito, filha, disse Leonardo, tocando delicadamente a mão dela. Mas que bom que você tem uma avó tão especial. Tenho sim. Ela é meu exemplo de força e determinação. Mariana sorriu com carinho. Sempre diz que estudo é a única herança que ela pode me deixar. Carlos voltou com o cardápio e uma garrafa de água gelada. Hoje temos como prato especial um salmão grelhado com risoto de camarão e também nosso famoso picadinho com arroz de pequi e mandioca dourada. O picadinho parece perfeito, disse Amado. Bem goiano. O que vocês acham? Por mim está ótimo, concordou Leonardo. Mariana, você escolhe. O que te chama mais atenção? Mariana estudou o cardápio com cuidado, impressionada com os preços altos. O picadinho parece gostoso, disse timidamente. Nunca comi arroz de pequi. Ah, então vai ser uma nova experiência, disse doutora Silvia animada. Carlos, são 4 picadinhos com arroz de pequi e mandioca dourada. E traz aquela guariroba refogada também, que fica perfeita com esse prato. Enquanto aguardavam o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Mariana foi perdendo a timidez inicial e começou a contar mais sobre sua rotina de estudos e trabalho. Ela acordava às 5 da manhã todos os dias para catar material reciclável antes da aula, estudava à tarde e cuidava da avó à noite. Que disciplina impressionante, comentou doutora Silvia. Eu me orgulho de jovens como você. É que não tenho escolha, né? Respondeu Mariana simplesmente. Se eu não correr atrás, ninguém vai correr por mim. Leonardo e Amado se entreolharam, admirando ainda mais a maturidade da jovem. Ali estava uma pessoa que enfrentava adversidades reais sem se vitimizar, trabalhando honestamente por seus objetivos. Sabe, Mariana, disse Leonardo, você me lembra muito de mim mesmo quando era jovem. Também tive que trabalhar muito cedo para ajudar em casa. O senhor trabalhava com o quê? Perguntou ela curiosa. De tudo um pouco. Já vendi doce na porta de escola, trabalhei em oficina, carreguei saco de cimento. Leonardo sorriu, lembrando. Música era só um sonho distante naquela época. E como conseguiu realizar esse sonho? Com muita persistência e algumas oportunidades que apareceram no caminho. Mas principalmente porque nunca desisti, mesmo quando tudo parecia impossível. Amado complementou. Eu também trabalhei em muitas coisas antes da música decolar. O importante é nunca perder a fé e continuar lutando pelos sonhos. Mariana absorvia cada palavra como se fosse um ensinamento precioso. Vocês dois
são uma inspiração para mim. Ver que pessoas que passaram dificuldades conseguiram vencer me dá esperança. Você vai conseguir também, disse doutora Silvia, com convicção. Uma menina com sua determinação não tem como dar errado na vida. Carlos chegou com os pratos fumegantes. O aroma do pequi se espalhou pela mesa, misturado com o cheiro da carne refogada e da mandioca douradinha. Mariana nunca tinha visto uma apresentação tão caprichada de comida goiana. "Está lindo", exclamou ela, "e cheira muito bem." "Experimente", incentivou o Amado. "Vai ver que comida boa não depende de lugar chique, depende de carinho no preparo." Mariana deu a primeira garfada e seus olhos se iluminaram. "Nossa, está delicioso mesmo. O arroz de pique tem um sabor diferente, mas muito gostoso." "É o tempero especial do chefe", explicou Carlos orgulhoso. "Ele é daqui de Goiás mesmo e conhece bem os sabores da nossa terra." A atmosfera na mesa estava completamente descontraída agora. Mariana ria das histórias engraçadas que Leonardo e Amado contavam sobre suas turnês, e eles se deliciavam com a espontaneidade e inteligência da jovem. Durante o almoço, a conexão entre os três se aprofundou naturalmente. Mariana descobriu que Leonardo tinha uma filha da mesma idade dela e que Amado sempre tivera um carinho especial por jovens estudantes em dificuldade. Os cantores, por sua vez, ficaram impressionados com a maturidade e os valores sólidos da menina. "Mariana", disse Amado enquanto saboreava a guariroba, "me conta mais sobre sua avó. Ela deve ser uma mulher muito especial." O rosto de Mariana se iluminou ao falar da avó. "Ela é incrível. Dona Neuza tem 72 anos e, mesmo doente, nunca reclama de nada. Sempre diz que as dificuldades da vida servem para nos fortalecer." "Que sabedoria", comentou Leonardo. "Essas pessoas mais velhas têm muito a nos ensinar. Ela sempre conta histórias de quando era jovem e trabalhava na roça. Diz que naquela época era tudo mais difícil, mas as pessoas se ajudavam mais." Mariana fez uma pausa para beber água. "Ela que me ensinou que trabalho honesto nunca deve envergonhar ninguém." Doutora Silvia ficou pensativa. "Sua avó tem razão. Aliás, me desculpem novamente pelo que aconteceu na entrada. Vocês me fizeram refletir sobre valores que eu estava perdendo de vista." "Não precisa pedir desculpas de novo", disse Mariana gentilmente. "A senhora foi muito legal em mudar de opinião. Isso mostra um coração bom." "Obrigada por dizer isso", respondeu doutora Silvia, visivelmente emocionada. "Sabe, administrar este clube às vezes me faz esquecer que, antes de tudo, somos pessoas. Hoje vocês me lembraram disso." Leonardo aproveitou o momento reflexivo. "É fácil a gente se perder nas regras e esquecer da humanidade. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes na vida." "Como assim?", perguntou Mariana. "Já aconteceu de eu julgar pessoas pela aparência, principalmente no começo da carreira, quando queria me adequar aos padrões do meio artístico." Leonardo parecia constrangido com a confissão. "Até que um dia percebi que estava fazendo exatamente o que fizeram comigo quando jovem." Amado concordou. "A fama às vezes deixa a gente meio perdido sobre o que é realmente importante. Por isso que encontros como o de hoje são tão valiosos." "Vocês são pessoas muito humildes", disse Mariana admirada. "Na televisão, às vezes parecem inalcançáveis, mas pessoalmente são iguais a todo mundo." "É porque somos iguais a todo mundo mesmo", riu Amado. "A música nos trouxe reconhecimento, mas por dentro continuamos sendo os mesmos meninos do interior que sonhavam em ter uma vida melhor." Carlos se aproximou da mesa. "Gostariam de uma sobremesa? Temos doce de mamão com coco, petit gâteau e sorvete artesanal de pequi." "Doce de mamão", exclamou Mariana antes que pudesse se controlar. Depois ficou envergonhada. "Desculpem, é que é meu doce preferido." "Então são 4 doces de mamão?", disse doutora Silvia sorrindo. "Eu também adoro." Enquanto aguardavam a sobremesa, Leonardo puxou um assunto que estava em seu coração. "Mariana, você falou sobre querer ser professora. Já pensou em que escola gostaria de trabalhar?" "Sonho em trabalhar numa escola pública do meu bairro mesmo", respondeu ela sem hesitar. "Quero ajudar crianças que estão na mesma situação que eu estive."
Mostrar que é possível vencer através dos estudos. Que projeto lindo, disse doutora Silvia. O mundo precisa de mais profissionais como você será. Mas antes, preciso passar no vestibular, riu Mariana. E para isso, preciso terminar o ensino médio. Por isso que segunda-feira é tão importante. São as provas finais. Leonardo franziu a testa. E você está tranquila para as provas? Estou sim. Estudei muito durante todo o ano. Só estava preocupada com os materiais, mas agora, graças a vocês, esse problema está resolvido. E quando saem os resultados, quis saber, amado. Daqui a 2 semanas, se eu for aprovada, posso tentar o Enem no ano que vem e quem sabe conseguir uma bolsa na faculdade. Carlos trouxe as sobremesas. O doce de mamão estava perfeitamente apresentado em pequenas taças de vidro, decorado com coco ralado e uma folhinha de hortelã. Está lindo, disse Mariana, fotografando mentalmente cada detalhe para contar depois para a avó. Prove, incentivou doutora Silvia. É uma receita tradicional da família do chefe. Mariana experimentou devagar, saboreando cada colherada. Está delicioso. Parece até o que minha avó fazia quando eu era pequena. Doce caseiro tem um gosto especial mesmo, concordou Amado. Me lembra da minha infância. Enquanto tomavam a sobremesa, doutora Silvia fez uma proposta inesperada. Mariana, gostaria de trazer sua avó para conhecer o clube algum dia? Tenho certeza de que seria um prazer recebê-las. Mariana quase engasgou com o doce. Sério? A senhora faria isso? Claro. Uma avó que criou uma neta tão especial merece todo o nosso respeito. Ela ia ficar tão feliz, disse Mariana com os olhos marejados. Nunca imaginou que eu fosse entrar num lugar como este, quanto mais trazer ela também. Leonardo se emocionou com a reação da jovem. Às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. É verdade, concordou ela. Esta manhã eu estava só catando lata, preocupada com os materiais escolares. Nunca pensei que ia conhecer vocês e ainda almoçar num lugar tão bonito. A vida sempre nos surpreende quando temos um coração bom, disse Amado filosoficamente. Você merece todas as coisas boas que estão acontecendo. Doutora Silvia chamou Carlos e pediu a conta. Hoje o almoço é por minha conta, anunciou. É o mínimo que posso fazer depois de toda a confusão da entrada. Não precisa fazer isso, protestou Leonardo. Faço questão, insistiu ela. E mais que isso, estou pensando em propor uma revisão do nosso regulamento interno. Algumas regras precisam ser repensadas. Que bom, disse Amado. Mudanças necessárias sempre são bem-vindas. Vocês me abriram os olhos para algo importante. Um clube deve ser um lugar de convivência social positiva, não de exclusão. Mariana ouviu tudo com atenção, ainda impressionada como sua simples presença havia gerado toda aquela reflexão. Eu só queria agradecer a todos vocês por terem me tratado com tanto carinho. Isso vai ficar marcado para sempre na minha vida. Para sempre na nossa também, respondeu Leonardo sinceramente. Você nos lembrou de valores que, às vezes, esquecemos no dia a dia. Quando terminaram a sobremesa, já eram 2 horas da tarde. O restaurante estava mais cheio agora, com famílias inteiras desfrutando o almoço de sábado. Algumas pessoas reconheceram os cantores e acenaravam discretamente, mas respeitavam o momento íntimo que eles estavam vivendo. Bem, disse Amado, que tal irmos atrás desses materiais escolares agora? Quanto mais cedo resolvermos, melhor. Boa ideia, concordou Leonardo. Mariana, você sabe onde tem uma papelaria boa aqui por perto? Tem a papelaria do seu Joaquim ali na Avenida Universitária. Ele sempre tem tudo o que preciso para a escola. Doutora Silvia se levantou. Foi um prazer imenso conhecer vocês, especialmente você, Mariana. Espero revê-la em breve, de preferência com sua avó. Obrigada por tudo, doutora Silvia. A senhora é uma pessoa muito especial. Elas se abraçaram calorosamente. 2 mundos diferentes que se encontraram através da compreensão mútua. Depois de se despedirem de doutora Silvia, os 3 saíram do clube caminhando em direção à papelaria. O sol de meio de tarde estava forte, típico de Goiânia, mas Mariana parecia caminhar nas nuvens. Ainda não acreditava completamente em tudo o que havia acontecido nas últimas 2 horas. Vocês têm certeza
de que querem me ajudar com os materiais? Perguntou ela pela 10ª vez. É muito dinheiro. Mariana, disse Leonardo pacientemente. R$ 67 não é nada para nós, mas sabemos que representa muito para você. É isso que importa. E além disso, complementou Amado, investir na educação de alguém especial como você é o melhor uso que podemos dar ao nosso dinheiro. Caminharam pela calçada da Avenida Universitária, conversando animadamente. Mariana apontava alguns pontos de referência do bairro onde costumava catar material reciclável, sempre explicando sua pequena geografia particular da cidade. Ali é onde eu sempre encontro as melhores latinhas, disse ela, apontando para um conjunto comercial. Os funcionários dos escritórios são bem conscientes com a reciclagem. Você conhece a cidade inteira pelo trabalho de reciclagem? Perguntou Leonardo, impressionado. Conheço boa parte dela, sim. Cada bairro tem suas características. Uns são melhores para latas, outros para papelão, outros para vidro. Mariana falava com o conhecimento de quem transformou necessidade em expertise. Que interessante, comentou Amado. Você vê a cidade de um jeito que a maioria das pessoas nem imagina. É verdade. A gente aprende muito sobre as pessoas pelo que elas jogam fora. Mariana riu. E também sobre desperdício. Tem gente que joga muita coisa boa no lixo. Chegaram à papelaria do seu Joaquim, uma loja pequena mas bem organizada, com prateleiras cheias de material escolar, livros e produtos de escritório. O proprietário, um senhor de uns 60 anos, usando óculos de leitura, estava atrás do balcão organizando algumas notas fiscais. Boa tarde, seu Joaquim, cumprimentou Mariana animadamente. Oi, Mariana. Como vai, filha? Seu Joaquim sorriu carinhosamente. Veio buscar os materiais para as provas? Vim sim, e trouxe uns amigos especiais comigo. Ela se virou para os cantores. Seu Joaquim, estes são o Leonardo e o Amado Batista. O senhor arregalou os olhos atrás dos óculos. Não acredito! Os famosos cantores aqui na minha lojinha. Ele saiu de trás do balcão para cumprimentá-los. É uma honra enorme. Minha esposa não vai acreditar quando eu contar. O prazer é nosso, disse Leonardo, apertando sua mão calorosamente. A Mariana nos contou que o senhor sempre ajuda os estudantes daqui da região. Ah, faço o que posso. Esses meninos precisam de incentivo. Seu Joaquim voltou-se para Mariana. E você, filha, já juntou o dinheiro para os materiais? Juntei sim, respondeu ela, olhando agradecida para os cantores. Meus amigos aqui me ajudaram. Que beleza, então vamos separar tudo direitinho. Seu Joaquim pegou uma lista atrás do balcão. Você me deu essa lista semana passada, né? Deixa eu ver. São 3 livros de exercícios, canetas especiais, calculadora científica, régua, compasso. Ele foi pegando cada item das prateleiras, explicando para os cantores a importância de cada material. Essa calculadora aqui é fundamental para matemática e física. Os livros são específicos do método de ensino da escola dela. As canetas são para marcar gabarito. Leonardo acompanhava tudo com interesse, impressionado com o cuidado que seu Joaquim tinha em explicar cada detalhe. O senhor conhece bem as necessidades dos estudantes. Conheço porque fui professor durante 30 anos antes de abrir esta papelaria, explicou o comerciante orgulhosamente. Sei como o material escolar adequado faz diferença na educação. Amado observava Mariana escolher uma mochila nova para substituir a sua, que estava bem desgastada. Essa aí está boa, filha? Está perfeita, respondeu ela, emocionada. É muito mais bonita que a minha velha. Então leva, disse ele. Todo estudante merece uma mochila boa para carregar seus sonhos. Seu Joaquim terminou de separar todos os materiais e começou a somar os preços na calculadora. Vamos ver, dá um total de R$ 89. R$ 89? Repetiu Mariana preocupada. Mas eu só tenho R$ 67 guardados. Pensei que daria certinho. Calma, filha, disse Leonardo. A diferença é por nossa conta. Fique tranquila. E ainda sobra dinheiro para você comprar um lanche depois, complementou Amado, tirando uma nota de R$ 100 da carteira. Seu Joaquim embalou tudo caprichosamente numa sacola resistente. Pronto, Mariana. Agora
Você está preparada para arrasar nas provas. Obrigada, seu Joaquim. O senhor sempre foi muito gentil comigo. Imagina, filha, é um prazer ajudar uma menina estudiosa como você. Ele se virou para os cantores. Obrigado por incentivarem nossa juventude. O país precisa de mais exemplos como vocês. Nós que agradecemos por conhecermos uma jovem tão especial, respondeu Leonardo. Saíram da papelaria com Mariana, carregando orgulhosamente sua sacola de materiais e a mochila nova. Ela parava a cada poucos metros para organizar melhor os itens, como se quisesse ter certeza de que não estava sonhando. Não sei nem como agradecer vocês dois, disse ela pela 20ª vez. Já agradeceu, disse Amado. Agora é só estudar bem e mandar ver nessas provas. Pode deixar que vou dar o meu melhor. Não posso decepcionar vocês. Você não vai decepcionar ninguém, disse Leonardo. Só de te conhecer hoje já foi uma lição de vida para nós. Caminhavam de volta em direção ao ponto de ônibus, onde Mariana pegaria a condução para casa. O sol estava começando a amenizar e a cidade ganhava aquela cor dourada típica do final de tarde no cerrado. Vocês querem conhecer minha avó? Perguntou Mariana de repente. Ela ia ficar tão feliz em conhecer vocês. Leonardo e Amado se entreolharam. Adoraríamos, disse Leonardo. Mas será que não seria muito inesperado para ela? Ela vai surtar de alegria, riu Mariana. Sempre diz que vocês dois cantam as músicas que ela mais gosta. Então vamos conhecer a dona Neuza, decidiu Amado. Uma avó tão especial merece nossa visita. É sério? Vocês topam ir lá em casa? Mariana não cabia em si de felicidade. Claro, mas antes, que tal passarmos numa farmácia para levar um remédio para ela? Você disse que ela está doente. Ela tem problema de pressão, explicou Mariana, mas os remédios são caros. Então vamos resolver isso também, disse Leonardo, já pensando em como poderiam ajudar de forma discreta. Passaram numa farmácia próxima, onde compraram os medicamentos que Mariana mencionou, além de alguns vitamínicos que poderiam fazer bem para uma senhora idosa. Leonardo insistiu em pagar tudo, mesmo com os protestos da jovem. É o mínimo que podemos fazer por uma pessoa que criou uma menina tão maravilhosa, disse ele, guardando o remédio numa sacola. Quando chegaram ao ponto de ônibus, Mariana abraçou os dois cantores com lágrimas nos olhos. Vocês transformaram o dia mais difícil da minha semana no dia mais especial da minha vida. E você nos lembrou do que realmente importa na vida, respondeu Amado, retribuindo o abraço carinhosamente. Agora vai lá e arrasa nessas provas, disse Leonardo. Estaremos torcendo por você. Podem ter certeza de que vou dar o meu melhor e vou lembrar de vocês a cada questão que resolver. O ônibus chegou e Mariana subiu acenando pela janela, ainda segurando firmemente sua sacola de materiais escolares. Leonardo e Amado ficaram no ponto acenando de volta, até o ônibus desaparecer no trânsito da tarde goiana. Que menina especial, disse Amado emocionado. Especial mesmo, concordou Leonardo. Hoje ela nos ensinou mais sobre dignidade e determinação do que muita gente famosa que conhecemos. Caminharam de volta pela avenida, carregando no coração a certeza de que haviam participado de algo muito maior que um simples encontro casual. Haviam testemunhado a força da juventude brasileira, que luta por seus sonhos com honestidade e trabalho duro. Leonardo e Amado caminhavam de volta pela Avenida Universitária, quando Leonardo parou de repente. Sabe, Amado, estou pensando numa coisa. Que tal se a gente fosse mesmo conhecer a avó da Mariana? Ela deve estar ansiosa, esperando a neta em casa. Amado sorriu. Pensei a mesma coisa. Aquela menina falou da avó com tanto carinho que fiquei curioso para conhecer a mulher que criou uma pessoa tão especial. Então vamos, pega o meu carro e a gente vai até lá. Leonardo tirou o celular do bolso. Só vou ligar para a Mariana para avisar que estamos indo. Boa ideia. Não queremos assustar a senhora. Leonardo discou para o número que Mariana havia dado. Ela atendeu no segundo toque, claramente agitada. Alô, senhor Leonardo? Oi, Mariana. Estamos aqui pensando, será que podemos conhecer sua avó hoje mesmo? Se não for incômodo, claro. Incômodo? Vocês estão loucos. A voz dela transbordava alegria. Ela não vai acreditar. Acabei de contar tudo para ela e ela está chorando de emoção.
Então estamos indo, me passa o endereço direitinho. Mariana passou o endereço com cuidado, repetindo 2 vezes para ter certeza. É a casa amarela com portão verde, número 42. Não tem como errar. Chegamos aí em 20 minutos, prometeu Leonardo antes de desligar. O carro de Leonardo, uma picape branca bem conservada, estava estacionado próximo ao clube. Enquanto dirigiam pelo trânsito de Goiânia em direção ao Conjunto Riviera, Amado observava as mudanças na paisagem urbana. Os prédios elegantes davam lugar a casas simples e ruas mais estreitas. Olha como muda rápido, comentou Amado. A distância entre os mundos às vezes é só de alguns quarteirões. É verdade, concordou Leonardo, diminuindo a velocidade para ler os nomes das ruas. E a gente vive numa bolha que às vezes não nos deixa enxergar essa realidade. Hoje foi um dia de muito aprendizado para nós dois. Foi mesmo. Aquela menina nos deu uma lição de humildade e determinação. Chegaram ao Conjunto Riviera depois de perguntar o caminho 2 vezes para pedestres. Era um bairro popular bem cuidado, com casas pequenas mais organizadas, algumas com pequenos jardins na frente. Encontraram facilmente a casa amarela, com portão verde, que Mariana havia descrito. Antes mesmo de pararem completamente o carro, Mariana apareceu na porta, acenando animadamente. Ela havia trocado o uniforme escolar por uma roupa simples, mas arrumada. Uma blusa rosa clara e uma saia jeans. "Vocês vieram mesmo?" gritou ela, correndo até o portão. "Claro que viemos", disse Amado, descendo do carro. "Queremos conhecer essa avó especial." Mariana os conduziu pela pequena varanda até a sala da casa. Era um ambiente simples, mas aconchegante, com móveis antigos bem conservados, algumas plantas nas janelas e fotografias de família nas paredes. No sofá de 2 lugares, uma senhora pequenina de cabelos completamente brancos os aguardava com um sorriso radiante. "Vó, estes são o Leonardo e o Amado Batista", anunciou Mariana orgulhosamente. Dona Neuza tentou se levantar para cumprimentá-los, mas Leonardo fez sinal para que ficasse sentada. "Não se incomode, Dona Neuza. A senhora fica aí confortável, que nós viemos até a senhora." Ele se abaixou para beijar a mão da idosa, seguido por Amado. Dona Neuza estava visivelmente emocionada, com lágrimas nos olhos. "Meu Deus do céu", disse ela com voz trêmula. "Nunca pensei que ia conhecer vocês pessoalmente. Sou fã de vocês há mais de 20 anos. O prazer é todo nosso", respondeu Amado, sentando-se numa cadeira próxima. "A Mariana nos contou coisas maravilhosas sobre a senhora. Essa menina é o orgulho da minha vida", disse Dona Neuza, olhando carinhosamente para a neta. "Trabalhadora, estudiosa, respeitosa, não dá trabalho para ninguém." Leonardo se acomodou no outro lado do sofá. "A gente pode ver isso. Ela é uma jovem muito especial." "Oh, conta para eles como você sempre incentivou meus estudos, vó", pediu Mariana, sentando-se no chão ao lado da avó. "Ah, meus filhos", começou Dona Neuza, acariciando o cabelo de Mariana. "Desde pequena eu falo para essa menina que estudo é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Pode acabar dinheiro, pode perder casa, mas conhecimento fica para sempre na cabeça." "Que sabedoria linda", comentou Amado. "A senhora está certíssima. Eu mesma não tive oportunidade de estudar. Casei nova, tive filhos cedo, vida sempre foi corrida." Dona Neuza fez uma pausa para beber um gole de água que Mariana trouxe. "Mas sempre sonhei que minha família tivesse estudo. E agora a Mariana vai realizar esse sonho", disse Leonardo. "Vai sim, com certeza. Essa menina é inteligente demais. As professoras sempre elogiaram ela." Mariana ficou envergonhada com os elogios. "Vó sempre exagera quando fala de mim." "Não exagero nada. Você merece todo o elogio do mundo." Amado percebeu alguns frascos de remédio na mesinha de centro. "A senhora está se cuidando bem da saúde?" "Estou sim, tenho problema de pressão, mas com remédio fica controlado." Dona Neuza suspirou. "Só que às vezes fica difícil comprar os medicamentos. São caros." "Trouxemos uma coisinha para a senhora", disse Leonardo, entregando a sacola da farmácia. "É só para ajudar com o tratamento." Dona Neuza abriu a sacola e ficou surpresa ao ver todos os medicamentos. "Meu Deus,
Tudo isso para mim? É sim, confirmou Amado. A senhora cuidou tão bem da Mariana, que merece ser cuidada também. Não precisavam fazer isso, protestou a idosa, claramente emocionada. Vocês já fizeram tanto pela minha neta. Queremos fazer, disse Leonardo. É nosso prazer ajudar uma família tão especial. Mariana abraçou a avó com lágrimas nos olhos. Vó, agora a senhora não precisa mais se preocupar com remédio por um bom tempo. Que Deus abençoe vocês dois, murmurou Dona Neuza. Vocês são anjos na vida da nossa família. A conversa fluiu naturalmente pela sala aconchegante. Dona Neuza contou histórias da infância de Mariana, sempre ressaltando sua dedicação aos estudos e seu bom coração. Os cantores, por sua vez, compartilharam experiências de suas carreiras e falaram sobre a importância da família. Sabe o que mais me impressiona na Mariana? Disse Dona Neuza. Ela nunca reclama de nada. Acorda cedo, trabalha, estuda, me ajuda em casa e sempre com um sorriso no rosto. É uma qualidade rara, observou Leonardo, principalmente numa pessoa tão jovem. Aprendi com ela, disse Mariana, apontando para a avó. Nunca vi a avó reclamar das dificuldades. Sempre enfrentou tudo com coragem. A vida ensina a gente a ser forte, filosofou Dona Neuza. E quando temos pessoas que amamos para cuidar, encontramos força até onde não sabíamos que tinha. A tarde avançava e a conversa na sala de Dona Neuza se tornava cada vez mais calorosa. Leonardo observava as fotografias nas paredes, principalmente uma que mostrava Mariana pequena segurando um certificado de honra ao mérito escolar. Sempre foi estudiosa mesmo, comentou ele, apontando para a foto. Desde os 6 anos, confirmou Dona Neuza orgulhosa. Lembro que ela chegava da escola e vinha me mostrar cada lição que havia aprendido. E continua fazendo isso até hoje, riu Mariana. Toda noite conto para uma avó o que aprendi na escola. Amado se levantou para observar melhor as fotografias. Dona Neuza, essas fotos contam uma história linda de amor e dedicação. São as minhas lembranças mais preciosas, respondeu a idosa. Cada momento da vida da Mariana está registrado aí. Vó sempre foi muito cuidadosa com essas coisas, explicou Mariana. Diz que memórias são patrimônio da família. E são mesmo, concordou Leonardo. Momentos especiais como o de hoje merecem ser lembrados para sempre. Dona Neuza olhou para o relógio na parede. Meu Deus, como o tempo passou. Vocês não querem jantar aqui com a gente? Não é nada especial, mas é feito com carinho. A senhora não precisa se incomodar, disse Amado. Não é incômodo nenhum. Seria uma honra ter vocês na nossa mesa. Mariana se animou com a ideia. Vó faz o melhor arroz com pequi de Goiânia e sempre tem alguma coisa gostosa na geladeira. Se a senhora insiste, cedeu Leonardo. Mas com uma condição. Deixem a gente ajudar com alguma coisa. Podem ajudar sim. Mariana, mostra a cozinha para eles enquanto eu vou me arrumar um pouquinho. A cozinha era pequena, mas muito organizada. Mariana mostrou orgulhosamente os temperos da avó, todos organizados em potinhos etiquetados. Ela sempre diz que comida boa começa com um tempero bem cuidado. Sua avó tem razão, disse Amado, examinando os frascos. Minha mãe sempre dizia a mesma coisa. O que vocês sabem fazer de comida? Perguntou Mariana, curiosa. Eu viro bem uma pamonha, riu Leonardo. E o Amado faz um tropeiro que é uma maravilha. Que legal! Então vocês podem fazer sobremesa. Temos milho verde que a vizinha trouxe hoje de manhã. Pamonha doce para fechar a noite, decidiu Amado. Perfeito! Dona Neuza voltou penteada e usando um vestido floral simples, mas bonito. Pronto, agora estou apresentável para receber visitas ilustres. A senhora estava linda do jeito que estava, disse Leonardo gentilmente. Ah, vocês são muito educados. Agora, vamos preparar nosso jantar. A cozinha pequena ficou animada com 4 pessoas trabalhando. Dona Neuza preparou o arroz com pequi, enquanto Mariana refogava uma linguiça caseira. Leonardo e Amado se dedicaram à pamonha, descascando o milho e preparando a massa, sob a supervisão carinhosa da dona da casa. Põe mais açúcar, orientava Dona Neuza. Pamonha doce tem que ser bem docinha. Assim? Perguntava Amado, mexendo as panelas. Perfeito. Vocês cozinham bem, hein?
Necessidade ensina, riu Leonardo. Vida de solteiro obriga a gente a se virar. Durante o preparo da comida, as histórias fluíam naturalmente. Dona Neuza contava sobre sua juventude na roça, Mariana falava sobre seus planos para o futuro, e os cantores compartilhavam aventuras das turnês pelo interior do país. Sabe o que eu mais gosto na vida? Disse Dona Neuza, mexendo o arroz. São esses momentos simples, com pessoas especiais, compartilhando comida e conversa boa. Não tem nada melhor que isso, concordou o Amado. Fama e dinheiro são bons, mas conexão humana verdadeira é que traz felicidade. Vocês dois são muito diferentes do que eu imaginava, confessou Mariana. Na televisão parecem inalcançáveis, mas aqui são como família. É que no fundo somos pessoas comuns que tiveram sorte de realizar um sonho, explicou Leonardo. Mas o coração continua sendo o mesmo. Quando a comida ficou pronta, eles se reuniram na pequena mesa da sala. Dona Neuza havia posto sua melhor toalha de mesa e os pratos mais bonitos da casa. O aroma do arroz com pequi, misturado com a linguiça caseira, criava uma atmosfera acolhedora e familiar. Vamos fazer uma oração? Sugeriu Dona Neuza. Claro, respondeu Leonardo, estendendo as mãos para formar uma roda. Senhor, obrigada por este dia especial. Orou a idosa com voz emocionada. Obrigada por colocar anjos na vida da nossa família e por todas as bênçãos que recebemos hoje. Abençoa esta comida e estas pessoas maravilhosas que vieram alegrar nosso lar. Amém. Amém, repetiram todos, claramente tocados pela sinceridade da oração. Durante o jantar, a conversa continuou animada. Mariana contou detalhes sobre suas matérias favoritas na escola, Dona Neuza compartilhou receitas tradicionais com os cantores e todos riram das histórias engraçadas que Amado contava sobre apresentações no interior. Dona Neuza, disse Leonardo, no meio da refeição, a senhora cozinha muito bem. Este arroz com pequi está perfeito. Obrigada, meu filho. É um prazer cozinhar para pessoas que apreciam. E vocês? Perguntou Dona Neuza. Como é a vida de cantor famoso? Deve ser muito diferente da nossa. Em alguns aspectos, sim, respondeu Amado. Mas no que realmente importa, somos todos iguais. Todos queremos ser felizes, ter saúde, família unida. E vocês trouxeram muito disso para a nossa casa hoje, disse Mariana. Fazia tempo que não víamos a avó tão alegre. E eu que estava preocupada com suas provas de segunda, riu Dona Neuza. Agora tenho certeza de que você vai arrasar. Ou mesmo, vó. Com todo esse apoio e carinho, não tem como dar errado. Depois do jantar, eles se acomodaram novamente na sala para tomar a pamonha doce que havia ficado no ponto perfeito. Dona Neuza serviu em pequenas tigelas de porcelana que eram parte do jogo de jantar que ganhara no casamento. Ficou deliciosa, elogiou Mariana, saboreando a sobremesa. Vocês cozinham muito bem. Sua avó que orientou tudo, disse Leonardo modestamente. Nós só seguimos as instruções. Mentira, riu Dona Neuza. Vocês têm jeito para a cozinha sim, dá para ver que sabem se virar na vida. Amado olhou para o relógio e percebeu que já eram quase 8 horas da noite. Nossa, como o tempo voou, nem vimos a noite chegar. Pois é, concordou Dona Neuza. Quando a companhia é boa, o tempo passa voando. Vocês precisam ir? Perguntou Mariana, visivelmente triste com a possibilidade da despedida. Infelizmente sim, respondeu Leonardo. Temos alguns compromissos amanhã cedo, mas foi um dos dias mais especiais que já vivemos. Para nós também, disse Dona Neuza. Vocês transformaram um sábado comum numa data inesquecível. Mariana se levantou e trouxe sua nova mochila escolar. Quero mostrar para vocês como organizei todos os materiais que compramos hoje. Ela abriu a mochila cuidadosamente e foi mostrando cada item, desde os livros de exercícios até as canetas especiais para gabarito. Sua alegria era contagiante ao explicar para que servia cada material. Segunda-feira vai ser meu grande dia, disse ela, arrumando tudo de volta na mochila. E toda vez que eu usar estes materiais, vou lembrar de vocês dois. E nós vamos estar torcendo por você, prometeu Amado. Tenho certeza de que vai se sair muito bem. Vai sim, confirmou Dona Neuza. Esta menina estudou o ano inteiro, sabe tudo na ponta da língua. Leonardo tirou o celular do bolso.
Mariana, me passa seu número de novo. Quero que você me ligue depois das provas para contar como foi. Oh, sério? O senhor quer mesmo saber? Claro que quero. Estamos investindo em você, queremos saber dos resultados. Mariana ditou o número novamente e Leonardo salvou como Mariana, futura professora. Gostei do nome, riu ela, vendo como ele havia salvo o contato. É assim que vamos te chamar daqui para frente, disse Amado, nossa futura professora favorita. Chegou a hora da despedida. Dona Neuza se levantou devagar do sofá, apoiando-se no braço de Mariana. Meninos, não sei como agradecer tudo que vocês fizeram por nossa família hoje. Não precisa agradecer nada, disse Leonardo, abraçando a idosa carinhosamente. Nós que agradecemos pela lição de vida que vocês nos deram. Se cuidem bem, pediu Amado, também abraçando Dona Neuza, e qualquer coisa que precisarem, podem ligar para nós. Mariana estava com lágrimas nos olhos. Vocês mudaram nossa vida hoje, nunca vou esquecer. Nós também não, respondeu Leonardo, abraçando a jovem. Você nos lembrou de valores que às vezes esquecemos na correria da vida. Agora vai lá e arrasa nessas provas, disse Amado, dando um beijinho na testa dela. Estamos torcendo muito por você. Podem ter certeza de que vou dar o meu melhor. Saíram da casa sob o céu estrelado de Goiânia. Dona Neuza e Mariana ficaram no portão acenando até o carro desaparecer na esquina. O silêncio dentro do veículo durou alguns minutos, ambos os cantores absorvendo tudo que haviam vivido naquele dia. Que dia especial, disse finalmente Amado. Especial mesmo, concordou Leonardo. Fazia tempo que não me sentia tão humano. É incrível como às vezes a gente precisa de pessoas simples para lembrar das coisas importantes da vida. Aquela menina tem algo especial, uma luz própria. E a avó, então? Que sabedoria, que amor, que dignidade. Leonardo dirigia devagar pelas ruas do bairro, observando as casas simples, mas bem cuidadas. Sabe o que me marcou mais hoje? A gratidão delas. Nunca vi alguém tão grato por coisas tão simples. É verdade. A gente às vezes reclama por bobagens e elas se alegram com o básico. Acho que hoje a gente aprendeu mais do que ensinou. Com certeza. E sabe o que mais? Tenho um pressentimento de que vamos acompanhar a trajetória dessa menina por muito tempo. Também acho. Pessoas assim marcam a vida da gente para sempre. Dirigiram de volta ao centro da cidade em silêncio contemplativo, cada um absorvendo as lições daquele sábado inesquecível. Nas suas mentes ecoavam as palavras de gratidão de Dona Neuza e o sorriso determinado de Mariana ao organizar seus materiais escolares. Amanhã vou acordar diferente, disse Leonardo, quando estacionaram próximo ao hotel onde Amado estava hospedado. Eu também. Hoje mexeu com alguma coisa aqui dentro, respondeu Amado, tocando o peito. É isso que a música deveria sempre nos lembrar, refletiu Leonardo. Nossa conexão com as pessoas comuns, com as histórias reais. Exato, e hoje vivemos uma história mais bonita que qualquer música que já compusemos. Se despediram com um abraço caloroso, carregando no coração a certeza de que aquele encontro casual havia se transformado numa experiência transformadora para todos os envolvidos. Na segunda-feira seguinte, Leonardo acordou mais cedo que o normal, pensando em Mariana e suas provas finais. Enquanto tomava café em sua casa em Goiânia, não conseguia tirar da mente a imagem da jovem organizando cuidadosamente os materiais escolares na mochila nova. Por volta das 10 horas da manhã, seu celular tocou. Era um número conhecido. Mariana. Alô, senhor Leonardo. Sou eu, a Mariana. Oi, querida, como foram as provas? Foram ótimas. Consegui responder tudo. Os materiais que vocês me ajudaram a comprar foram fundamentais. Leonardo sorriu aliviado. Que alegria! E como você está se sentindo? Confiante? Estudei tanto que tenho certeza de que me sai bem. Quando saem os resultados? Daqui a 2 semanas, mas a professora já adiantou que minha redação ficou muito boa. Sobre o que você escreveu? Mariana riu do outro lado da linha. Sobre dignidade e preconceito social. Contei a história de sábado, mas sem citar nomes de vocês. Leonardo ficou emocionado. Que presente, Mariana. Nossa história virou tema de redação. É que marcou muito minha vida, sabe?
e também queria mostrar para os professores que encontros inesperados podem ensinar lições valiosas. Tenho certeza de que você arrasou na redação também. Espero que sim. Escrevi com o coração. E sua avó, como está? Muito bem. Ontem à noite ela ainda estava comentando sobre a visita de vocês. Diz que foi o dia mais feliz dos últimos anos. Para nós também foi muito especial. Senhor Leonardo, posso fazer um pedido? Claro, querida. O que você quiser. Quando sair o resultado das provas, posso ligar para contar? Pode sim, e se for aprovada, quero ser um dos primeiros a saber. Com certeza vou ser aprovada. Depois de tudo o que aconteceu no sábado, me sinto mais forte e confiante. Leonardo sorriu, imaginando o futuro brilhante que aguardava aquela jovem determinada. Mariana, você já é vitoriosa só por ser quem você é. Obrigada por acreditar em mim. Isso significa muito. Continue assim, sempre estudando e trabalhando com honestidade. O futuro é seu. Pode deixar. E muito obrigada por tudo de novo. Depois de desligar, Leonardo ligou para Amado para compartilhar a boa notícia. Os dois ficaram felizes ao saber que Mariana havia se saído bem nas provas. Aquela menina vai longe, disse Amado. Tenho certeza disso. Também acho. E sabe o que é melhor? A gente fez parte dessa história. Oh, uma das melhores coisas que já fizemos na vida. 2 semanas depois, numa quinta-feira, o telefone de Leonardo tocou novamente. Era Mariana. Mas desta vez sua voz transbordava a alegria. Senhor Leonardo, passei em todas as matérias. Que maravilha! Parabéns, querida! E não é só isso. Fui a melhor aluna da turma. A diretora disse que foi uma das melhores performances dos últimos anos. Leonardo sentiu os olhos marejarem de emoção. Sabia que você conseguiria, sempre soube. Agora vou poder tentar o Enem no final do ano e quem sabe conseguir uma bolsa para a pedagogia. Vai conseguir sim. E se precisar de alguma coisa, pode contar conosco. Na verdade, queria convidar vocês para minha formatura. É mês que vem. Seria uma honra participar da sua formatura. Que alegria! Vó ficou radiante quando soube que vocês poderiam vir. Depois da ligação, Leonardo refletiu sobre como um encontro aparentemente casual havia se transformado numa amizade verdadeira. Ele e Amado não apenas haviam ajudado uma jovem a comprar materiais escolares, haviam participado de um momento transformador na vida de alguém especial. No dia da formatura, 1 mês depois, Leonardo e Amado estavam presentes na pequena cerimônia do Colégio Estadual Professor José Augusto. Mariana, vestida com sua beca e capelo, era a oradora da turma. Seu discurso sobre perseverança e dignidade emocionou toda a plateia. Dona Neuza, sentada na primeira fileira ao lado dos cantores, chorava de orgulho. Minha netinha, sussurrava ela. Minha netinha se formou. Após a cerimônia, Mariana se aproximou deles com o diploma nas mãos. Vocês fazem parte desta conquista. Se não fosse por aquele sábado, talvez eu não tivesse conseguido fazer as provas. Bobagem, disse Leonardo. Você conseguiria de qualquer jeito. A gente só deu uma forcinha. Foi muito mais que uma forcinha. Vocês me mostraram que eu tenho valor, que mereço respeito e oportunidades. E agora, quais são os próximos planos? Perguntou Amado. Vou continuar estudando para o Enem e trabalhando com reciclagem para ajudar em casa. Mas agora sei que tenho um futuro pela frente. E nós vamos estar aqui para torcer por você, prometeu Leonardo. Sempre, confirmou Amado. Meses depois, quando Mariana passou no Enem e conquistou uma bolsa integral para a pedagogia, Leonardo e Amado estavam lá para comemorar. Quando ela se formou professora, 4 anos depois, eles estavam na plateia aplaudindo. E quando ela abriu sua própria escolinha no bairro onde cresceu, eles foram os primeiros a visitá-la. Aquele encontro casual numa manhã de sábado havia se transformado numa amizade duradoura e numa lição permanente sobre o poder da dignidade humana, da educação e da importância de olharmos uns pelos outros com compaixão e respeito. A história de Mariana tornou-se para Leonardo e Amado um lembrete constante de que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas genuínas e na capacidade de fazer diferença na vida de outras pessoas.
Por menor que pareça, esse gesto no momento em que acontece. Esta história de Leonardo e Amado Batista nos ensina sobre dignidade e compaixão. Quando encontraram Mariana catando latas para comprar material escolar, enfrentaram preconceito no clube, mas defenderam a jovem com coragem. Um gesto simples transformou vidas para sempre. Comente o que achou desta lição de humanidade. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa de esperança. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.